Que a paz de Cristo possa estar com cada um de vocês. Vamos para mais um estudo da Palavra de Deus, mas antes nós vamos fazer uma oração. Vamos fechar os nossos olhos para orar. Querido Deus, mais uma vez nós nos apresentamos perante a Tua face de amor. Que o Senhor venha a nos abençoar em mais este estudo, como já tem nos abençoado, como já tem nos protegido, que a nossa confiança possa estar depositada mais uma vez no Teu poder, na Tua graça e no Teu amor. Que nós venhamos a nos concentrar para aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus, para aplicá-la em nossas vidas e assim prosseguirmos, Senhor Deus, seguindo a Ti como nosso Mestre, como nosso Senhor. Rendemos graças a Ti por tudo que Tu és. Sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, dando a provisão de cada dia, para que nós não venhamos a sucumbir em nossas vidas e que nós possamos, em troca justa e verdadeira, podemos ser gratos e darmos o melhor culto que temos para o Senhor e em santidade. Continue nos abençoando no decorrer deste dia e deste estudo. Em nome de Jesus, oramos agradecidos por tudo mais uma vez. Amém. Irmãos, o título do estudo de hoje é Vão-se os dedos, ficam os anéis. Esses dias atrás, eu fui fazer uma visita ao meu sobrinho num bairro aqui de São Paulo chamado Vila Alpina. E, aliás, foi neste bairro que eu nasci e praticamente nesta mesma casa onde ele mora hoje. Era tarde já e eu resolvi subir numa pequena laje que tem próximo ao telhado da casa dele, e de lá eu resolvi, para matar as saudades, contemplar um pouco do bairro, porque é um lugar alto onde ele mora e dá para ver muitas partes do bairro. Ali os meus olhos avistaram muitas casas, muitos locais por onde eu passei quando eu era criança, jovem, adolescente, e meus olhos bateram numa caixa d'água que tem no alto do outro lado do bairro, e próximo a esta caixa d'água eu frequentava às sextas-feiras, por um período, uma casa que tinha ali perto. À noite a gente ia para o culto, eu, minha mãe, meu pai, e lá nós assistíamos os cultos que era realizado por um dos pastores da Igreja de Deus, aliás, um pastor pioneiro aqui em São Paulo, e era um período muito bom. Eu sempre costumo passar de carro na porta desta casa quando eu vou para esse bairro, para matar as saudades. E eu também olhei outros lugares onde minha vista alcançou, e isso fez assim um retrocesso na minha mente, de acordo com a minha vida ao longo da linha do tempo. O dia estava frio, era um final de tarde, como eu disse, desta tarde de outono. O lugar era o mesmo. A escadaria da igreja matriz que fica no largo do bairro, eu passei por lá e deparei-me com uma escada vazia em que muitas das vezes, quando eu chegava da igreja para este local, eu via muitos homens sentados na escadaria da igreja, conversando, fazendo planos, trocando coisas. E neste dia eu passei por lá e não vi nada, eu não vi ninguém. Estava vazia. As ruas estavam mais vazias, talvez neste item, por causa do frio e do período pelo qual nós estamos passando de pandemia.
As pessoas que conheci neste local, inclusive de minha família, e que ali estiveram, como estes homens que eu citei das escadarias da igreja, também eu não as encontro mais. Escadas vazias, casas vazias, ruas vazias da presença de todas essas pessoas. Só memórias restaram. Essas pessoas passaram e ficou somente as saudades. Nesses locais, como eu disse, não foi um só, participei em várias casas ali de cultos ao Senhor, porque a igreja estava num período de começo aqui na cidade de São Paulo. A Igreja de Deus estava principiando aqui. Mas agora, nem os cultos existem mais nas casas deste bairro. Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 a 11, que eu gostaria de ler para os irmãos, retrata um pouco desta realidade. Vamos ler? Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 até 11, nos ensina o seguinte: sim, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. Eles não vão receber mais nada e estão completamente esquecidos. Ou seja, poucas pessoas serão lembradas depois de sua morte na face da terra. Talvez os mais famosos por algum intento praticado. Os seus amores, os seus ódios e as suas paixões, tudo isso morreu com eles. Nunca mais tomarão parte naquilo que acontece neste mundo. Portanto, vá em frente, coma com prazer a sua comida e beba alegremente o seu vinho, pois Deus já aceitou com prazer o que você faz. Procure sempre parecer feliz e satisfeito, enquanto você estiver neste mundo de ilusões. Aproveite a vida com a mulher que você ama, pois isso é tudo que você vai receber pelos seus trabalhos nesta vida dura que Deus lhe deu. Tudo que você tiver de fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada e ali não existe pensamento, conhecimento nem sabedoria. E é para lá que você vai. E aí então esse conselho que nós temos neste versículo, de número 10, ele vem de encontro a Colossenses capítulo 3, versículo 23, que fala que tudo que nós fazemos na nossa vida, quando temos oportunidade, devemos fazer como se fosse para o Senhor. É um conselho que o apóstolo Paulo dá à sombra desse texto do livro escrito pelo rei Salomão. Eu descobri mais uma outra coisa neste mundo. Nem sempre são os corredores mais velozes que ganham as corridas. Nem sempre são os soldados mais valentes que ganham as batalhas. Por isso, eu digo que muitas pessoas hoje se matam por causa de ter poder, de conseguir glórias. E, na verdade, essas pessoas que passam a chefia de certas posições têm que ter muito mais preocupações do que aquelas que vão apenas seguindo o seu caminho. E nem sempre essas pessoas, pelo esforço que possuem ou que precisam ter para conseguir lugares de destaque, nem sempre elas vão, apesar da energia gasta, conseguir ser reconhecidas por esse lugar de destaque, porque elas não se conformam com aquilo que têm. Notei ainda que as pessoas mais sábias nem sempre têm o que comer e que as mais inteligentes nem sempre ficam ricas. Aí tem uma outra questão. Uma vez eu escutei de alguém em algum lugar, um professor que estudou muito, tinha um mérito na sua docência, na sua vida acadêmica, e ele escutou a seguinte frase de um aluno que não deixa de ser verdadeira, embora muito injusta. O
Professor, você estudou tanto para estar aí onde você está, dando aula? E meu pai, que é um bananeiro na feira, ganha mais do que você. Não deixa de ser realidade isso, mas é uma realidade vivida por muitas pessoas. Notei também que as pessoas mais capazes nem sempre alcançam altas posições, inclusive dentro de empresas. Pessoas inteligentes, honestas, nem sempre galgam cargos de chefia ou de diretoria. Às vezes, muito pelo contrário. Para estar nesses cargos, precisa ser desonesta, precisa ser uma pessoa, como dizem por aí, ligeira, né? Nos seus atos, e assim vai. Tudo depende da sorte e da ocasião, segundo o livro de Eclesiastes, mas as pessoas vão passar. E outra coisa muito interessante aqui é que o rei Salomão falou a respeito disso e abordou esse tema com as pessoas, porque no Velho Testamento as pessoas ainda não tinham a ressurreição primária de Jesus, porque ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar, mas naquela época não existia isso. Então, consequentemente, o rei Salomão abordou esse tema por causa da descrença das pessoas na vida eterna. Essa é a explicativa, mas uma grande realidade sobre a morte, que é um destino certo para todas as pessoas. Elas passarão. O título do estudo de hoje é bem verdadeiro e real. Vejo nos dedos da Marisa, por exemplo, minha esposa, alguns dos anéis que minha mãezinha usou quando estava viva. E as carícias que eu fazia nela, estando ela na igreja ou em casa, eu gostava de passar a mão suavemente, as minhas mãos nas mãos de minha mãe, e eu vi os anéis que ela tinha, ela gostava muito de usar anéis, eles eram bonitos, e com o falecimento dela, esses anéis passaram para as mãos da Marisa, e quando eu estou na igreja, inclusive, como eu fazia com a minha mãe, eu fico acariciando às vezes a mão da Marisa e olhando, não que eu não esteja prestando atenção no culto, mas eu olho para os anéis e lembro das mãos da minha mãe. Só que os tempos hoje são outros, eu ainda pela graça de Deus estou aqui, só que presenciando uma realidade diferente. É uma coisa estranha, gostosa, mas assim, não tão agradável pelo lado das lembranças e das saudades. Isso acontece porque, graças a Deus, a minha mãe e a Marisa frequentaram, minha mãe frequentou a igreja e a Marisa frequenta a igreja. Então, a realidade das duas é a mesma nesse aspecto, ou seja, de servir ao Senhor. Graças a Deus por isto. Pois então, baseado nestas realidades, temos um jargão popular que muitas pessoas conhecem. O trem passa, o ferro passa, a uva passa, tudo passa, as pessoas vão passar também. Mas quando se fala que tudo passa, nós podemos estancar e falar, opa, tudo não. A palavra de Deus não passa. Não é interessante isto? A palavra de Deus permanece para sempre e está correlacionada com aquilo que nós falamos até agora. Todos os seres humanos são como a erva do campo, e a grandeza deles como a flor da erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Nos ensina o livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 24 a 25. Mas por que isso acontece? Porque a palavra dele pode estar enquadrada dentro dessa analogia. E nessa realidade, pela palavra ser o que é e como ela não pode passar como as outras coisas que passam na vida. Por exemplo, você e eu, fisicamente, somos o resultado daquilo que nós comemos. Não é verdade? Normalmente é assim. Se você come muita gordura, muito açúcar, muita massa, você vai adquirir alguns problemas de saúde, vai aumentar o seu peso.
Porque você é resultado daquilo que você come. É diretamente proporcional. E na sua alma, também não é assim que acontece? Veja o que diz a palavra. Raça de cobras venenosas, como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Mateus 12:34. Aí nós temos a vista de que também no espírito, na alma, tudo aquilo que nós temos aqui dentro do nosso coração transborda, assim como o nosso corpo fisicamente também mostra aquilo que nós temos ingerido. Deus, como nós somos semelhantes a Ele, Ele também tem essas propriedades. Deus está cheio de eternidade no seu ser, porque Ele é eterno. Em Êxodo capítulo 3, versículos 14, Deus mesmo disse: eu sou quem sou. Por isso Deus não se aplica a nada, apenas se vive para poder entendê-lo e relacionar-se com Ele. No princípio, pela palavra, que era o Verbo, tudo se formou e ainda se forma hoje em dia, em vários segmentos do mundo, na natureza, em tudo. A palavra jamais passará, porque é também a essência de Deus. Mas por que a palavra é a essência de Deus? Porque nos ensina a própria palavra dele, que no princípio era o Verbo, e o Verbo, que é palavra, estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso nós encontramos em João capítulo 1, versículo 1. Tudo se formou a partir dali, segundo o versículo 3. Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que tudo se formou a partir da palavra. Não havia ordem e nem vida na terra. O que existia na terra era uma cobertura por um mar profundo, e a escuridão cobria este mar, e o Espírito de Deus estava pairando sobre as águas, de acordo com Gênesis 1 e 2. A ciência, quanto a esta questão, atesta perfeitamente que no princípio a Terra era sem forma e vazia. A ciência comprova isso e diz que aqui nesta Terra, o nome é Terra, mas nós temos mais água aqui neste planeta do que Terra. Terra nós temos 1/4 aproximadamente, e água 3/4, 75% do planeta é água. Mas então, nessa época, a água predominava 100%. E ela era cheia de pequenos animais primitivos chamados coacervados. E eles nadavam neste mar profundo. Então, era o que havia nesta terra, primitivamente falando, e o Espírito de Deus já estava aqui nesta época. Até que este Verbo um dia resolveu se fazer carne e habitou entre nós depois da formação de tudo que nos ensina o livro de Gênesis. E vimos a sua glória, como a glória do Pai, cheio de graça e de verdade, segundo João 1,14. E este Verbo, tornando-se carne, tornou-se o Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, em grego, A palavra Jesus Cristo vem do grego. Ele esteve entre nós e habitou aqui cheio de graça e de verdade. Então, há milênios, a palavra que era o Verbo tem permanecido entre o povo de Deus, tanto antes, no Velho Testamento, antes de o Verbo se fazer carne na pessoa de Jesus Cristo, quanto hoje em dia, através do Espírito Santo dele, que atua no meio de nós. Como isso acontece? Como foi dito, na formação do mundo, a palavra esteve presente, mantendo o mundo e controlando-o também, criando pessoas com aumento populacional da população terrestre, seguindo uma ordem emanada do próprio Senhor, que disse: crescei e multiplicai-vos, fazendo nascer os alimentos dos quais nós nos valemos para podermos sobreviver na face desta terra, inclusive a água, que também é alimento, o único que está inclusive na forma líquida. O mesmo Espírito de Deus, que continua sendo o Verbo,
inspira as pregações sobre sua palavra para que as pessoas possam entender e possam se converter, porque a conversão de uma pessoa vem pela pregação da palavra. Então o Espírito de Deus, que é o Verbo, mostra a realidade da palavra na vida de uma pessoa e também faz surgir belas canções com inspiração vocal e instrumental. Eu, quando estou na minha casa, eu fico escutando louvores o tempo todo e todo o tempo. Músicas boas, diversificadas, que falam muito aos nossos corações. Isso é muito importante e está inserido dentro da palavra, que não passa, ela permanece dia após dia nos dando instrução e apoio. Mas quais são as utilidades também desta palavra adicionais segundo a Bíblia? Temos aqui 2 Timóteo 3,16, que nos vai ensinar o seguinte: porque toda escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. É com a função de estarmos como servos completamente preparados e prontos para fazer todo tipo de boas ações. Então esta palavra produz em nós energia espiritual para que possamos praticar as boas ações que levam as pessoas ao arrependimento dos seus pecados. Por tudo isso, Deus, sem dúvida nenhuma, é tremendo, glorioso e magnífico. Por isso merece todo o nosso louvor, todo o nosso respeito, todo o nosso culto agradável e racional. Merece todo o nosso ser, desde a cabeça até os pés. Aliás, nós temos um texto bíblico que fala que quando uma pessoa serve a Deus de coração, ela não quer ficar só com a água nos artelhos, mas ela quer que a água suba até os joelhos e até encubra ela até não dar mais pé. Isso é encher-se do Espírito Santo, é ser tomado pelo Espírito Santo de uma forma globalizada, total, sermos totalmente envolvidos por Ele. A nossa vida não é mais nossa, é dele, segundo o que o apóstolo Paulo também nos ensinou. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então as minhas ações são todas para o Senhor, as minhas palavras e os meus pensamentos. Eu sou dele. Todos nós precisamos ser dele em nossas ações para sermos pessoas produtoras na obra de Deus, em sua seara. De que forma isso precisa acontecer? Em reciprocidade com o que está escrito em Lucas 2,14 é a resposta. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. É esta mesma boa vontade que Deus teve em enviar o seu único Filho a nós, através de sua palavra cumprida, é que nós, de forma recíproca, precisamos mostrar para com Deus também uma boa vontade em servi-lo, uma predisposição. Ele quer ver isto em cada ser humano. Ele ama ver isto nos seres humanos. É uma das coisas que mais Deus preza no seu relacionamento, é ver pessoas dispostas a servir a Ele com o seu melhor, 100% do seu ser, como foi dito. E nós temos um versículo aqui que comprova isto. Este versículo está em Salmo 51, versículo 17. Um coração obediente e contrito, e também humilde de espírito em sacrifício, Deus nunca vai desprezar. Então, esta é a reciprocidade da boa vontade que Deus teve para conosco, transformada numa canção escrita pelo rei Davi. Vou repetir: um coração obediente e contrito, e também uma pessoa humilde de espírito e com espírito sacrificial para a obra, esta pessoa Deus não vai desprezar e vai honrá-la 100%. Então, a palavra é a única que não passa. O restante,
como já foi dito hoje no início do nosso estudo, vai passar, trazendo lembranças boas, às vezes lembranças ruins, mas nós precisamos nos firmar nessas promessas de Deus e assim cumprirmos cabalmente o nosso ministério, completar a nossa carreira e guardar a nossa fé. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não haverão de passar, segundo Mateus 24, 35. Assim terminamos o nosso estudo de hoje e eu peço a Deus que dê uma semana cheia de graça a todos vocês, com saúde, paz e alegria. Deus vos abençoe plenamente.